é Vanessa Soeiros e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escrever 2 livros ao mesmo tempo. Bom, afinal, como que isso funciona? Bom, você pode estar escrevendo um livro e aí você acordou do nada ou assistiu aquele filme, aquela coisa que te deu uma inspiração e pum, veio aquela ideia maravilhosa. Você fala, meu Deus do céu, essa ideia é perfeita para outro livro. Eu não posso juntar as 2 histórias. E o que você faz nessa situação? Bom, primeira dica, se você é iniciante, se é seu primeiro livro, se você tem poucos livros publicados, não escreva 2 livros ao mesmo tempo. Por quê? Não é assim do nada, gente. Não escreva 2 livros ao mesmo tempo. É basicamente porque se você escrever 2 livros ao mesmo tempo, você corre o risco de misturar os personagens, a história dos personagens, algumas coisas da personalidade de alguns personagens, e a história fica muito... Ou você ter 2 histórias muito parecidas com os personagens, muito parecido e tudo muito parecido, ou você ter coisas sem sentido. Por exemplo, você começa com um personagem bem irônico, aí você confunde ele com outra coisa, ele se torna um personagem agressivo, depois ele volta a ser irônico. Então, para você não ter esse problema de caracterização de personagem, caracterização de ambiente, pensar que escreveu uma coisa e não escreveu porque escreveu no outro livro, a gente fala para, se você é autor iniciante, não tem tanta experiência escrevendo, não escreva 2 livros ao mesmo tempo, a não ser que eles sejam, totalmente diferentes. Gênero diferente, tudo diferente, não tenha absolutamente nenhuma maneira de você confundir. Mas vamos supor que você teve aquela ideia. E, caramba, eu tenho a ideia perfeita. E se eu esperar eu terminar meu livro daqui 6 meses, eu não vou lembrar dela. E o que eu faço? Bom, o que é indicado nesse caso, você abre um arquivinho do Word, normal, escreve um resumo da ideia que você teve. Resumo, gente, tá? Uma página. Não vão se exagerar. E o que você pode também fazer, se você teve ideia muito complexa, você pode já quebrar em capítulos. Capítulo 1, conhece fulano. Capítulo 2, vai para tal lugar. Capítulo 3, descobre não sei o quê. E você, pelo menos, quando você pegar aquele livro daqui 6 meses, você vai ler seu resumo, você vai ler os parágrafos que você deixou ali para cada capítulo para estruturar a sua ideia, e provavelmente você vai relembrar o que você queria fazer com aquela história ou ter uma boa ideia para retomá-la. Então, você pode fazer isso com quantos livros você achar necessário. Eu, por exemplo, tenho um arquivo aqui com mais de 10 livros nesse caso, com parágrafos, com resumos e tudo mais. E quando eu sinto, se acabei um livro, eu quero começar outro, eu não tenho uma ideia nova, eu simplesmente vou lá no meu acervo de ideias e pego alguma coisa do que eu já tinha. Mas vamos supor que você realmente queira escrever 2 livros ao mesmo tempo. Recomendado é que você tenha primeiro as fichas dos personagens escritas dos 2 lados, para caso você pense qualquer coisa, tenha qualquer dúvida, você possa consultar. Você coloque tempos diferentes no seu livro, por exemplo, um em primeira pessoa, outro em terceira, um tá passando em São Paulo, outro tá passando nos Estados Unidos, alguma coisa assim, para que não aconteça tudo ao mesmo tempo. Então, se você tá criando um mundo em um, tenta deixar um mundo real no outro, então seu cérebro não precisa misturar as ideias ali e pensar que já fez uma coisa do que não fez, ou seguir sempre na mesma lógica para os 2 livros. E se você fizer isso, por favor, tenha leitores betas iguais e diferentes, porque os diferentes vão ver o livro individualmente, mas no final o leitor beta que lê os 2 livros, ele vai conseguir te falar se tá uma história muito parecida, muito sincronizada, e não vai ser legal no final você publicar 2 livros iguais. Eu quero saber de vocês, quem já escreveu 2 livros ao mesmo tempo, quais as dicas que tem para quem quer fazer isso, se você teve alguma outra ideia, além de colocar num arquivo uns resuminhos, põe aqui embaixo, vamos compartilhar. Por favor, deixa curtir esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos escritores e até a próxima. Tchau, tchau!